Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hugo Souza, hein? Se emociona na sua entrevista coletiva, primeira como jogador oficialmente do Esporte Clube Corinthians Paulista e declara todo o seu amor para a Fiel e para o Timão. E ó, tem novidades, hein? O Yuri Alberto tá voltando, já pode jogar contra o Criciúma, pelo menos é a tendência. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Se você tem mais de 18 anos, venha para sportsbet.io e jogue com responsabilidade. Se liga nas odds da UEFA Europa League com Anderlecht da Bélgica e Porto, recebendo o Porto no caso, né? Todas as odds estão boas, todas acima de 2. Manchester United, jogaço, hein? Recebendo o Glint da Noruega. Bom, o United é favorito, o empate já é zebra e a vitória dos noruegueses tá lá, ó, mais de 13. Ainda na Europa League aqui com o Real Sociedad da Espanha e Ajax da Holanda. O Real Sociedad pagando quase 2, o empate mais de 13 e o Ajax mais de 4. E para fechar, o Tottenham na Inglaterra pagando 1,66 contra a equipe da Roma. O empate mais de 4 e a vitória dos italianos também. E aí, qual aposta você vai fazer? Todos os links estão na descrição para você poder fazer o seu cadastro, se divertir e quem sabe até faturar. Se você tiver mais de 18 anos, venha para sportsbet.io e não se esqueça, jogue com responsabilidade. Bom, pessoal, o Hugo Souza concedeu a sua entrevista coletiva, eu só estou agora conseguindo falar a respeito disso e, cara, é muito legal ver um jogador que não foi criado dentro do clube, que sequer é da cidade de São Paulo, que tem um tipo de vinculação com o Corinthians na infância e que de repente chega no clube e vira uma chave, né? O cara parece que nasceu para jogar ali. O cara nasceu para ser Corinthians. Eu estou falando do Hugo Souza. A maneira como o roteiro, né, como ele chega ao clube, vindo de um time rebaixado, pequeno de Portugal, desacreditado, uma desconfiança tremenda para assumir essa buchinha aí, essa missão ingrata, que era pegar o gol do Corinthians depois de Cássio e Carlos Miguel. E o Hugo, não só pelas defesas, tá? Eu acho que isso é importante a gente dizer. O Hugo Souza me parece ter conquistado o torcedor e o seu lugar hoje no clube pela postura dele também. O Hugo sempre teve personalidade, inclusive isso o atrapalhou em algum momento no Flamengo, né? Muito jovem, aquela coisa, né? Imagina, você está num clube do tamanho do Flamengo e é bem comparável as situações, né? Você está falando de um Flamengo e Corinthians, dois clubes de muita massa, de muita pressão, e ele muito jovem no Flamengo, se perdeu por algumas questões e ele mesmo reconhece isso, que tudo isso fez com que ele chegasse até onde está. O Hugo ele concedeu uma entrevista muito humilde, muito sereno e muito feliz, muito emocionado. Ele falou, a coisa que eu mais vou dizer aqui é que eu estou feliz, porque não estava nem dormindo, estava sonhando com esse momento. E me chamou a atenção algumas coisas que ele falou nessa entrevista, como, por exemplo, que ele dividiu com um amigo, né, da proposta do Corinthians, e aí diz que foi um dia que saiu, cara, só notícia ruim. Aí alguém até brinca com ele fala assim, mais um dia normal, né? Tipo assim, só notícia ruim do Corinthians. E o cara pergunta pra ele, pô, Corinthians, você viu o que tá acontecendo no Corinthians? Você tá acompanhando o Corinthians? Você tem certeza? Ele falou, tenho, vou. Porque, cara, todo mundo via caos, eu via oportunidade. Era a oportunidade da minha vida. E ele encarou isso, né, cara? Ele encarou como uma grande oportunidade da sua vida. Depois de surgir bem no Flamengo, de repente, né, se inviabilizou, emprestado para um clube super minúsculo de Portugal. O Corinthians vai lá e acha o cara, Fabinho Soldado, né? Vem aqui. E dá essa oportunidade para ele. E ele poderia ter sentido a pressão, poderia ter, sei lá, não ido bem, poderia ter entendido que, vou ficar emprestado aqui, vou cumprir tabela e tá tudo bem, se jogar, não jogar, vou ganhar meu saláriozinho, tá tudo certo, e não foi o que ele fez, né? Ele chegou com uma fome para conquistar o espaço dele, e é por isso que hoje ele é merecedor de tudo isso. Mas aí ele fala que ele chegou, quando ele cruzou o portão, ele falou assim, cara, é impressionante, caos, pânico, destruição do lado de fora. Quando ele entrou, uma paz, harmonia no vestiário,
E ele falou que foi o último dia do Antônio Oliveira. Então a tendência, cara, é que, pô, tivesse tudo ruim. E não tava. E não tava. E aí falou de respaldo, de diretoria, dos líderes do elenco, da tranquilidade que ele teve para trabalhar e a torcida, né, cara? A torcida que abraçou ele imediatamente, mas também porque ele correspondeu. A gente sabe que é uma via de mão dupla, né? A gente sabe que também tem essas coisas. E aí ele falou sobre, enfim, querer dar muito certo no Corinthians, sobre o seu começo difícil, né? Até que alguém faz uma pergunta sobre o seu pai. Aí quebrou, né? Aí quebrou. Seu Jorge de Souza, já falecido, e aí o Hugo cai em lágrimas, né, falando sobre a importância do pai, o quanto ele foi o seu herói, né, a sua referência de pessoa, e que acompanhava, esperando o ônibus no ponto, né, com ele, que acompanhava ele nos treinamentos, com toda a dificuldade que ele tinha, e que, de alguma forma, né, o pai dele sabia tudo o que viria depois, que de alguma forma ele sabia. E que a mãe, né, muito cristã, né, eles acabaram buscando essa resposta, né, na religião. Foi uma entrevista muito, assim, em alguns momentos, não dá nem para dizer que foi pesada, assim, né, porque ela teve esse tom de emoção, mas é bonito, foi bonito ver um ser humano ali, né, completamente, cara, entregue ali, do tipo assim, tô realizando um sonho, tô abraçando essa ideia, essa causa aqui com unhas e dentes, porque quero ajudar minha família, quero ajudar esse clube, quero ajudar essa torcida, e revelou que agora é Timão de verdade, né? Como ele se identificou, como ele virou mais um louco do bando, como ele virou um corintiano, né? Na acepção da palavra, e aí, sobre os grandes momentos, né, que ele viveu, ele falou assim, se eu pudesse escolher um, eu já vivi grandes momentos, apesar do pouco tempo, os 3 pênaltis na Sul-Americana contra o Bragantino e tal, mas eu tenho certeza que ele não vai ser comparado o dia que a gente ganhar uma taça. Então é um cara que tem isso como objetivo, ele quer voltar para a seleção também, né, quer chegar nesse objetivo e conquistar títulos, né, que marca a carreira de um grande jogador. Sobre o Cássio, ele também falou que eles trocaram ideia quando o Cruzeiro foi jogar na Neoquímica Arena, né, ele não foi para o jogo e no vestiário eles acabaram trocando. Ele falou assim, pô, para mim, né, que sou mais jovem, que acompanhei o Cássio e tal, foi muito importante, né, ter essa troca ali e tal. Então, assim, o Hugo tá no lugar perfeito, ele estava na hora certa, no lugar exato, no momento certo dele, né, de maturidade, ele reconhece muito isso, né? Ele falou assim, pô, do jeito que vocês falam, parece que eu tenho 30 e tantos anos, eu só tenho 25. E realmente, ele é muito jovem ainda. E quando a gente pensa em longevidade para goleiro, e o Corinthians está trazendo um cara de 25 anos com essa capacidade técnica, né? Então dá para entender que ele pode sim ter uma vida longa no Corinthians. Muito, muito legal, todo o sucesso do mundo para o Hugo Souza, porque parece um moleque assim muito do bem e disposto a dar certo no timão. Falando sobre time e jogo, né? O Corinthians tem esse jogo contra o Criciúma no sábado, às 7h30 da noite. E o Yuri Alberto. Cara, o Yuri Alberto é um fenômeno. Vou dizer um negócio pra vocês. Toda vez que ele se machuca, os caras dão uma previsão dele voltar, sei lá, 2, 3 semanas, 1 mês, 2 meses, né? No caso da retirada da vesícula, por exemplo, quando ele teve aquele problema, ele sempre volta antes. Ele tem uma capacidade regenerativa, assim, que eu não sei, deve ser... Um dia eu vou perguntar isso para ele, né, se eu tiver a oportunidade de entrevistá-lo. Porque ele realmente ele consegue voltar mais rápido do que os demais. A lesão que ele teve, a muscular, ela realmente foi mais branda, né, uma lesão de grau 1B. Mas as informações é que ele até treinou em separado nesse último vídeo, né, e fotos divulgados aí pela Corinthians TV, juntamente do Maicon e do Félix Torres, mas são jogadores com um processo até diferente, né? O Maicon, poxa, teve uma lesão gravíssima no joelho, ficou muito tempo afastado, 7, 8 meses. Tá dentro de um processo aí do retorno. O Félix Torres teve uma lesão muscular um pouco mais séria, não se sabe nem se ele joga ainda esse ano. E o Yuri, mesmo tendo treinado em separado, era uma lesão mais branda, mas o boletim médico do clube informou que ele já estava no processo de transição para o gramado. E ele teria dito também que sábado ia estar em campo. Então, assim, como a gente está eu estou na madrugada aqui de quarta para quinta, tem mais uns 2 dias aí de treinamento, eu acho ainda que o Yuri pode ser relacionado pelo menos para esse jogo contra o Criciúma.
E também o clube atualizou do Héctor Hernández, né? Que também a gente tinha uma ideia de que ele voltasse só no ano que vem. Pouca gente fala dele, o espanhol, né? Ele também jogou muito pouco, né? Mas ele teve uma lesão no joelho também, que não é o rompimento do ligamento cruzado, né? Um ligamento lateral, enfim, só para falar um termo mais técnico aqui. Só que ele já está na transição também, já está trabalhando com o grupo, na verdade. Então, assim, ele pode ser relacionado daqui a pouco para esse jogo contra o Criciúma, se não no máximo para os 2 últimos jogos, para as 2 últimas rodadas. E aí, o que vocês acharam disso tudo aí? Hugo Souza, Yuri Alberto voltando, tem o Memphis aí, né, que fez uma visita na quadra da Gaviões da Fiel, muito legal isso, né, cara, a gente está falando de identificação com o clube, o próprio Hugo e o Thales Magno já estiveram na quadra da Gaviões, e agora o Memphis Depay lá, tocou instrumento e tudo, os caras fizeram cânticos para ele, muito legal, muito legal. O Memphis está vivendo ser Corinthians. E isso se reflete dentro de campo, né? Não tenha nenhuma dúvida disso. Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!